Amém? Se por um lado trouxe muito sofrimento esse momento que estamos vivendo, por outro lado trouxe muita experiência também. A gente lê os textos bíblicos e eles estão assim, aparentemente tão distantes, 2000 anos, e a gente conhece a história, mas quando a gente vive a história, a gente entende o texto bíblico. A Bíblia fala de uma mulher que deu tudo. Quarta-feira eu preguei sobre a viúva pobre, que deu 2 moedas hoje para nós de 15 centavos. E Jesus disse, ela deu tudo que tinha. 2 moedas, em verdade vos digo que ela deu mais do que todos os outros, porque os outros deram o que lhe sobrava, e ela deu tudo o que ela possuía. Eu estava aqui na porta da igreja e chegou um garotinho. E ele chegou e falou, eu queria ajudar. Ele tinha uma garrafa d'água de 510 ml na mão. E eu olhei para ele simples, e eu queria ajudar. Eu posso ajudar? Falei, pode. E ele estendeu a garrafa d'água assim, e deu a garrafa d'água. E ele saiu feliz, porque tinha ajudado. Aquela garrafa d'água poderia ser o tudo dele, eu não sei como que ele conseguiu comprar, muito simples a aparência dele. E eu lembrei da viúva pobre, que Jesus cita, que os evangelistas citam. Uma outra situação, lembrei também do menino e os cinco pães e os 2 peixinhos. Um homem chegou aqui de manhã, normalmente eu chego, abro a igreja, e o homem chegou aqui de manhã, devia ter uns 52, 55 anos, e ele disse assim, eu vim trazer uma sacolinha plástica, e abriu a sacola, tirou um par de tênis, eu queria ajudar. Eu disse a ele, que bom que o senhor quer ajudar. E ele disse, esse tênis é meu, mas eu queria andar. E eu olhei para o pé dele. O tênis que ele estava no pé era mais velho do que o tênis que ele estava dando. Ele poderia ter tirado o tênis velho do pé e doado. Mas ele trouxe o mais novo e ele ficou com o tênis mais velho no pé. E ele deixou na caixa de tênis, aqui embaixo desse lado, e ele disse, vou trabalhar. Graças a Deus que a empresa está funcionando e eu vou poder trabalhar. E eu chamei ele de volta e disse, eu posso orar com o senhor? E orei com ele, e ele saiu feliz da vida. E ele doou o tênis mais novo. E ele foi embora com o tênis mais velho no pé dele. A gente vai vivendo verdades bíblicas dia a dia, lidando com as pessoas no meio de todo esse sofrimento. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, até o versículo de número 37. Diz assim Lucas 10, 25, na versão que tenho e projetada, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus,
quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhes tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo também. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa narrativa do Senhor Jesus, que nos indica, ó Deus, pelo menos um modo como proceder ao sermos cristãos, ao sermos seguidores de Cristo. Premia, ó Deus, o nosso coração com a Tua palavra e com o agir do Espírito Santo do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. A parábola é bastante conhecida, mas ela se aplica a uma realidade nova que nós estamos vivendo. Jesus, ele está rodeado de algumas autoridades, algumas pessoas que entendem, que conhecem bem a lei, e ao conhecerem bem a lei, essas pessoas querem surpreender Jesus. Depois que a gente aprende um pouquinho mais, a gente corre o risco até de saber que achar que sabe mais do que o próprio Senhor Jesus. Então Jesus é interpelado por um homem que está ali querendo uma narrativa e quer saber, diante de Jesus, diz o versículo: mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Como que eu devo proceder? E Jesus diz: você sabe o que dizem as Escrituras. Jesus está ali e vai ser recitado Deuteronômio 6, versículo 5. Vai dizer: você deve amar ao Senhor com todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Portanto, ame o Senhor, está projetado, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força. Jesus está ali num diálogo com aquele homem, vai surgir a citação desse texto, para que ele possa entender que o reino de Deus, ele é consequência da nossa decisão. Ele em nós e para nós é consequência da nossa decisão, daquilo que nós nos dispomos a viver para o Senhor. E aí ele fica olhando e Jesus disse: então, ama o seu próximo. Você deve amar o seu próximo do mesmo jeito. Vai citar ainda Salmo: ama o seu próximo. E aí ele fica olhando para Jesus e ele diz: mas quem é o meu próximo? E eu gostaria de saber que o Senhor me dissesse quem é o meu próximo. E aí Jesus se dispõe a contar a parábola do bom samaritano. Um homem descia, os irmãos conhecem, um homem estava descendo, assaltantes vieram, investiram contra ele, tomaram o que ele possuía, bateram nele, e ele ficou desmaiado, semi-morto, deitado no chão, e os ladrões foram embora, e no mesmo caminho vinha descendo um sacerdote. E o sacerdote olhou e passou longe. Quem conhece a estrada de Jericó para Jerusalém sabe que é um desfiladeiro,
e ele pouca distância tem o desfiladeiro, você não consegue passar longe de alguém. Quando Jesus cita que passou ao longe, quer dizer que esse sacerdote teve que se esfregar na parede para não passar por cima do homem que estava no chão. Teve que se distanciar ao máximo, se esforçar para ficar talvez alguns centímetros longe dele enquanto atravessava, passava por ali. Porque o que nós percebemos, pelo menos 3 realidades que eu gostaria de abordar rapidamente. A primeira delas é que você pode ser sacerdote, porque o sacerdócio é universal, mas não existe sacerdócio sem socorro. Isso mesmo. Quando Jesus rompeu o véu com a sua morte e ele rasgou o véu de alto a baixo, todos nós nos tornamos sacerdotes na visão do escritor da carta aos Hebreus. O sacerdócio é universal. Você pode aconselhar, você pode evangelizar, você pode batizar, você pode ministrar a ceia. Você é sacerdote porque está revestido do sacerdócio de Cristo Jesus que habita em você. Eu sou um sacerdote? Sim, é isso que a Escritura diz. Mas Jesus está dizendo que não há sacerdote sem que haja socorro. Você não consegue realizar um sacerdócio se você não socorrer. O sacerdote passou e vendo aquele homem, ele vai tentar se distanciar num lugar que não dá para se distanciar, para largar aquele homem ali e seguir o seu caminho. Nós podemos tirar a lição da passagem do sacerdote, ou do nosso sacerdócio, é que as pessoas vão estar no lugar que nós temos que passar. Quando você aceita Jesus e recebe um sacerdócio, você não é retirado desse mundo, você não é abduzido, você não é levado para um lugar distante para ficar retirado longe da sociedade. Nós vamos ter que passar onde as pessoas estão feridas. Vamos ter que passar pelos caminhos onde passam os assaltantes. Nós vamos encontrar pessoas caídas pelo caminho. E esse tempo está dizendo a nós, como sacerdotes em Cristo Jesus, que nós temos pessoas caídas no nosso caminho. O sacerdote tinha a missão de voltar, de refletir sobre as Escrituras Sagradas, de ensinar as Escrituras Sagradas, de falar das Escrituras a outras pessoas. Mas ele não pode abrir mão das pessoas que estão feridas. E nesse tempo que nós estamos vivendo, você não pode abrir mão de socorrer aqueles que estão feridos. Você não pode ficar indiferente. Você não pode desligar a sua televisão dizendo: eu não aguento mais notícias ruins da nossa cidade, e não socorrer, e não ajudar, e não chegar junto a essas pessoas, tentar passar longe dessas pessoas. Você não pode fazer isso. É isso que Jesus está dizendo. O sacerdote que seguir o caminho, deixando aquele homem caído, e por mais que ele se esforçasse para passar ao largo, passar longe, ele não conseguiria. Depois da morte de Jesus e estabelecimento da igreja, em 325 e 329, a estatização da igreja, algumas pessoas começaram a entender, caminhando para a Idade Média, que era melhor construir lugares onde fossem retiros. Isso mesmo, as abadias, os abades, construíram lugares chamados abadias, depois mosteiros e depois seminários foram criados, que era um lugar de retiro. A pessoa iria para aquele lugar e não teria mais contato com o pecado, não teria mais contato com problemas. Pensava-se que indo para a abadia, você estaria isento de todos os problemas. Alguns historiadores, Wilkinson, por exemplo, ele diz: onde o homem ia, o problema ia junto. Onde ia? Lembro-me de um juiz que uma vez me disse, quando soube que eu era pastor, apresentado por alguém, ele disse: eu conheço um pastor que fez isso errado, isso errado, e ele é pastor. Falou para mim, e eu disse: ainda bem que ele não era juiz, senão ele teria roubado o dinheiro dos outros, tomado o piano do Ike Batista, tomado o carro de fulano de tal,
ainda bem que ele não era juiz, senão teria feito isto. Ele olhou para mim e disse: quem é que não tem os seus, né, pastor? Você tem médico? Já ouviu falar de Abdulmasser? Uma das maiores autoridades em reprodução assistida. Está cumprindo prisão domiciliar, vai para casa, vai para a prisão. Você já ouviu falar? Se ele fosse político, certamente seria um político desonesto. Se ele fosse um militar, certamente seria um militar envolvido com a milícia. O problema não é o sistema, o problema é o homem. O sacerdote tentou passar longe, mas a gente não passa longe. Porque a estrada de Jericó para Jerusalém é um desfiladeiro. E ninguém passa longe. Você não passa longe dos problemas das pessoas do morro da oficina. Você não vai conseguir passar longe dos problemas das pessoas da Vila Felipe. Você não vai passar longe dos problemas das pessoas do Sargento Buenim. Você não vai conseguir passar longe dos problemas das pessoas dessa cidade. Sabe por quê? Porque nós todos estamos no mesmo desfiladeiro. E aí Jesus diz, logo depois, vem um levita. Levita é aquele que serve na casa do Senhor. Aquele que adora na casa do Senhor e tem responsabilidades na casa do Senhor. Algumas pessoas acham que levita é só o cantor, o instrumentista. O levita é todo aquele que tinha responsabilidade na manutenção da casa do Senhor e no serviço, na adoração ao Senhor. E ele vem pela mesma estrada onde passou o ladrão, pela mesma estrada onde passou a vítima que está caída, morrendo, e diz Jesus que ele passou ao largo. Ele passou se esfregando as costas na parede, tentando deixar o problema e não tocar no problema, porque ele iria cantar na casa do Senhor. Se você é desses que vem cantar na casa do Senhor e acha que pode passar ao largo, longe do problema dessa cidade, Jesus está censurando você. Jesus está criticando você. O levita pensou, eu tenho que cantar, e eu vou passar longe desse homem. E veio um samaritano. O samaritano não gozava de boa reputação, vivia fora de Jerusalém, estava proibido de ir ao templo, adorar ao Senhor. Jesus disse, e aí veio o samaritano, e passou perto, diz o texto, que seguia o caminho, versículo 33, e passou perto do homem. Se você quer se envolver, você tem que aprender a passar perto. Não adianta se esfregar na parede, você não vai conseguir ficar longe. Deixe-se envolver. Diz, e ele parou, colocou remédio nas feridas do homem que estava no chão, fez curativo nas suas feridas, pegou o homem no colo, no ombro, e colocou sobre o seu animal, e seguiu com ele até a uma estalagem, uma hospedaria. O que Jesus está dizendo é que nós temos que aprender que o problema do outro é problema nosso também. Esse tempo não dá para achar que é problema do outro. Poderia ter entrado na sua casa, hoje não entrou. Mas se Deus quiser, Ele pode fazer isto. Pode. Porque este ano, irmãos, nós vivemos algo que nós nunca tivemos na história de Petrópolis. Eu poderia estar estacionado junto daqueles ônibus que foram arrastados para dentro do rio? Poderia, eu passo ali todos os dias. Você poderia estar ali, naquele momento, sem ter para onde ir, ter que ficar parado ali esperando? Poderia. Porque você passa nessa cidade de um lado para o outro. Mas eu não moro lá, mas você tem conhecido e poderia estar lá visitando. Me narraram essa semana de uma família
que comprou um terreninho e resolveu construir e sair do aluguel. Mas antes de começar a construir, precisava do dinheiro do aluguel. Então fez um puxadinho, como a pessoa disse, na casa da sogra, lá no Morro da Oficina. E 12 dias depois que mudou para aquele lugar para economizar o aluguel, veio a avalanche e morreram todos da família, 6 pessoas. Eu poderia estar lá fazendo visita, sentado na sala de alguma daquelas casas. Você poderia estar lá num projeto social da igreja. O que este homem samaritano fez, olhou e disse: o seu problema é problema meu também. E eu não vou te largar enquanto você não estiver seguro. Colocou sobre o animal e levou até a estalagem. Irmãos, enquanto eu souber de alguém que precisa de ajuda, eu vou ajudar. Vou perder noites de sono, vou carregar peso. Vou sentar e gastar horas de aconselhamento. Vou trabalhar em reconstrução de casa, vou fazer massa, vou carregar madeira, vou carregar telha. Eu não vou parar. Enquanto essa pessoa, essa família não estiver numa estalagem, eu não vou sossegar. É tempo, a igreja precisa parar e pensar nisto. Petrópolis já não é mais notícia na televisão. A guerra, a invasão da Rússia à Ucrânia virou manchete. Muitas pessoas não mandarão mais ajuda. A comoção nacional não existirá mais porque não se fala mais em Petrópolis. Mas a necessidade continua a mesma. Se você quiser se comportar como aquele sacerdote, ou como aquele levita, um que estuda a palavra e o outro que canta louvores, e não se importar com o problema da cidade, eu quero dar um conselho a você. Olhe para o samaritano. Olhe para ele. E diga: Deus, eu quero ser igual ao samaritano. Enquanto essa gente não estiver instalada em segurança, eu quero não sossegar.